Hoje nós estamos dando início à nossa aula de número 5 e a última aula do módulo Evangelhos, né? E passou rápido, não foi? Muito rápido, mas foi proveitoso. Bastante conteúdo, a glória de Deus. Então nós vamos orar para dar início a esta última aula. Quem precisa de oração, eu e minha casa. Soberano Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, somos agradecidos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade de poder estarmos na Tua casa, na Tua presença. É maravilhoso, Senhor, poder estar aqui. É maravilhoso, Pai, poder ter chegado até aqui. É grandioso, Pai, é satisfatório. E ainda mais, Senhor, saber que estamos na Tua presença. É grandioso. Ah, Senhor. Meu Deus, eu quero Te agradecer, Pai, por todos aqueles que já chegaram até aqui. Eu Te agradeço, Senhor, por aqueles que ainda vão vir, por aqueles, Pai amado, que ainda estão pensando se vem ou não. Mas toma em Tuas mãos, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, a cada decisão dos Teus filhos. Abençoa, Pai amado, os que já chegaram, Pai, e usa poderosamente no conhecimento da Tua palavra. Abre o entendimento, Senhor. Meu Deus, nos concede a graça, Pai, a honra de compreender a Tua palavra, porque nosso intuito aqui não é aprender para se vangloriar. Nosso intuito não é estudar a Tua palavra para dizer que sabe ou para humilhar alguém, não. O nosso intuito aqui, Pai amado, é aprender a Tua palavra para ser edificado na Tua presença, é ser moldado por ela, é ser transformado, ser trabalhado, Pai, ser regenerado. Meu Deus, e assim, Pai amado, nós estamos de pé para Te pedir, fica conosco, envia o Teu Espírito Santo no meio de nós, se faz presente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados, já estou com saudade. Esse módulo esse módulo dos Evangelhos, muito bom. A vontade era de conseguir passar tudo que eu gostaria. Como eu falei desde o início, né? No início do curso. E eu não iria me limitar a transmitir o conhecimento da Palavra de Deus pelo fato de ser um curso de nível médio, né? Então eu queria realmente transmitir mais. Só que a gente precisa respeitar a sistemática da escola e aí a gente tem que realmente andar dentro do que foi planejado ou permitido, né? Até porque tem os outros níveis e aí tem assuntos que a gente só vai conseguir explorar nos outros níveis. Então, realmente é cada coisa no seu lugar, né? Como diz Salomão, tudo tem seu tempo. O tempo deste módulo, desse nível, é esse. Quando for em outros níveis, aí a gente dá um passinho a mais e assim sucessivamente. Mas eu sugiro a leitura, o estudo, tá bom? Não se limitem somente no material, né? Aprofunde, tá certo? Eu sei que o tempo é curto, né? Eu também sou refém dele, mas Deus é conosco. Aqui, meus amados, já tendo estudado sobre Mateus, Marcos e Lucas, agora chegamos no Evangelho segundo escreveu João, tá? E aqui, de modo introdutório, ele traz aqui o seguinte, no nosso material é lá na página de número 100, né? Página de número 100, que diz assim, o Evangelho de João. O Evangelho de João talvez seja o mais intrigante dos 4 relatos da vida e do ensino de Jesus que encontramos na Bíblia. Representa mais um tratado teológico do que uma narrativa histórica. Ou seja, ele tem uma característica mais de tratado do que narrativa. Tá? Isso a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver estudando aí sobre hermenêutica.
Aí a gente vai ver isso. Mas enfim, os irmãos vão entender quando chegar lá. Nele, ou seja, João põe diante de seus leitores o desafio da encarnação, ou seja, Deus em carne humana. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. É um desafio gigantesco, não é assim? Aqui nós temos no nosso slide um pouco o sentido figurado, e nós fizemos o paralelo lá com a visão de Ezequiel. Lembra? Né? Da visão de Ezequiel, que a gente está tomando um paralelo para o sentido figurado. E nesse aspecto, João, ele apresenta Cristo como sendo na figura da águia. Tá? E aí vem ali a rainha das alturas. E aqui no slide nós temos que Jesus é apresentado por João como sendo quem? O Logos divino. Né? O Logos é a palavra falada. Tá? O Deus em carne. Como Deus não podia ter genealogia, ou seja, Jesus, ele como sendo Deus, não podia ter genealogia. Ele era o Logos, o Eterno, que estava com Deus, João 1:1. Ele também é o Criador de tudo, João 1:3, que trata sobre, no princípio criou Deus os céus e a terra. A união do Eterno com o humano. Ele apresenta Jesus nessa condição, da união do Eterno com o humano. O unigênito de Deus revelado para a humanidade. Também ele é o único humano que veio do céu. Né? A Bíblia vai nos dizer que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Né? Isso já dá margem para outras coisas, tá? Margem para outras coisas. Inclusive, aproveitando aqui a deixa. Peraí. Não, vou deixar. Eu vou deixar lá para soteriologia. Né? Chegar lá. Se for eu, já tem essa, né? Mas enfim, deixa aí. Jesus, ele como Deus, ele recebeu a adoração de um homem. Aquele homem curado de cegueira, né? Recebeu a adoração. Ele reivindicando sua divindade diante dos fariseus. Jesus, ele reivindicou sua divindade diante dos fariseus. Quando ele disse e fez a comparação que a respeito de Abraão, e ele determinando a respeito do que foi tratado com Moisés. Então ele disse que o eu sou, né? Eu sou. Ele traz aquela classificação direcionada, exclusiva de Deus e atribui a ele. E detalhe, essa pronúncia nem sequer os judeus, os rabinos, ousavam falar. Eles temiam falar. Eles respeitavam falar. Que o eu sou, né? Eu sou o que sou, ou eu sou. Então eles temiam falar. E Jesus, ele falou. Então assim, foi um dos aspectos que Jesus foi até condenado. Né? Foi por conta dessa pronúnciazinha. O outro foi por dizer que derrubaria o templo. Em 3 dias ele reconstruiria. Dentre outras, tiveram outras, mas as que mais pesaram para ser público e notório, que jogou na mídia, foi por essas aí. E aí ele vem aqui também apresentando-se como sendo o caminho, a verdade, a vida, atributos esses divinos. E ele também mostra-se junto com o Pai nas regiões celestiais. Ele tem poder e quer morar no coração de nós. Né? Aí ele também é o único humano que pode enviar o Espírito Santo ao mundo. Foi ele que declarou que ele rogaria ao Pai. Né? Ele não disse que ia pedir os anjos, não falou que ia mandar anjo. Ele disse que rogaria ao Pai. Direto, falar direto, para que o Pai enviasse
outro Consolador. Ele também foi adorado pelo seu discípulo, né? Aí, na condição de João, ele fala sobre Tomé. Tomé usou essa expressão, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreendeu. Entendeu? Jesus aceitou. Ele soprou o sopro de vida espiritual. E no passado, foi aquele sopro de vida lá no Éden, né? Aquele sopro. Tá? Pode passar para... E aí vem a introdução, aquela que a gente já falou agora há pouco. Esse texto, a qual fala assim, Deus em carne humana, de João 1,14, aí mostra aqui o texto original no grego, vindo lá da Septuaginta, né? Aí lá na Septuaginta está escrito assim, tá certo? Dessa maneira. Inclusive eu até falhei, ó, eu ia trazer, estava nos planos de trazer a minha, não trouxe, mas na Septuaginta está assim. E aí vem ele colocou, teve o cuidado de separar, né, botar o termo grego e em português, logo abaixo, tipo aqueles cursos de inglês que a gente faz, né? Igualzinho, né? Aprendendo inglês, aí tá aí o grego. Então, é a palavra gerada carne e habitou entre nós. É como está na Septuaginta, desse jeito. E observamos glória dele, a glória do unigênito, como do Pai, cheio de graça e verdade. A gente percebe que tem algumas diferenças, né, para o arranjo, para a sintase do nosso português. Né? Tem algumas diferençazinhas, porque de fato é outro idioma e bem distante do nosso. Né? Bem distante. Apesar de que na época já existia o latim e o nosso é derivado do latim, todavia ele passou por muitas mudanças. O nosso idioma mesmo, a nossa língua já passou por várias mudanças no lapso de 500 anos. Se a gente pegar a Constituição Federal, a Constituição Imperial, né, que era a Constituição de 1900, salvo engano, 89, 1889. Obrigado pela observação, a Imperial ainda, na época de Império. 1889, e depois tivemos a nossa primeira Constituição Republicana, que foi de 1891. Então, 2 anos depois já tivemos a outra. Então, a de 1889, se você for ler, menino, tem cada coisa assim, tem acento onde a gente nem imagina que possa ter. Usa aquele P, por exemplo, usa farmácia com PH, entendeu? Compitém. Tem até um hino da harpa cristã que ainda é arrastado de lá. Guarda o contato. Como é que tá lá? Guarda o compacto, não é assim? Era o português, era isso aí. Entendeu? Mudou ou não mudou? Mudou. E olha que é de 889, né? Pra cá. PH, exato. Rafael. Entendeu? Então assim, isso, perceba que é um lapso curto. De 1889 para cá, dá pouco mais de 100 anos, né? Dá 130 e poucos anos. Né? Agora imagina um grego, né? De quase 2.000 anos atrás, né? Ainda não fechou os 2.000, mas de quase 2.000 anos atrás. Muda muita coisa, hein? Então tá aí, a gente percebe que pra gente ler tem uma certa dificuldade, né? Tá certo? Mas é dessa forma que tá lá, tá bom? Pode passar. Foi inserido já na Idade Média, no Iluminismo, né? O Iluminismo foi que foi inserido. É difícil, E o hebraico, então, para puxar do hebraico para o grego, que era outra luta, que não tinha nada. Né? Muda totalmente o sentido, né? Gravíssimo. Então, nesse sentido, é só para a gente saber da existência, tá?
Autoria e data. A autoria do Evangelho de João tem sido tradicionalmente atribuída ao apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. O apóstolo João é geralmente considerado o autor, porque o Evangelho traz muitos indícios que dão a entender que ele foi escrito por uma testemunha, qual? Ocular. O que é testemunha ocular? Que viu, né? Nós temos aí pelo menos 3 classes de testemunha, né? Testemunha ocular, testemunha audível, aquela que apenas ouviu, né? E a testemunha experimentada, do empirismo, aquela que passou pela situação, né? A que viveu, né? Então, eu esqueci a classificação dessa terceira, mas é nesse sentido. Então, para a gente notar que existem outras formas de testemunha, e essa daqui, a de João, ele é ocular. Prova viva, exato, prova viva, né? Prova viva do agir de Deus, né? Então é isso. Aí, João, ele é testemunha ocular. E ele é testemunha ocular de quê? Da vida e do ministério de Jesus. Pessoas anônimas nos sinóticos recebem nomes no Evangelho de João. Muitos outros aspectos do Evangelho apontam para o apóstolo João. A maioria dos intérpretes conclui que João foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito, né? Ou seja, dos 4 ali a gente já passou, né, por esses módulos, por esses evangelhos, mas João foi de fato o último. Agora a data é que não é certa. A data ficou incerta e aqui ele traz de 60 a 90, né? Mas tem outros, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela bota mais próximo de 80 a 90, 80 a 95, eu já boto assim. Veja na de vocês se tem alguma sugestão de data. 85 a 90, já encurtou mais, né? Pois é, já deixou mais enxuto, né? Porque, por exemplo, de 60 a 90, meu amigo, é tempo demais, né? Foi escrito, né? Rapaz, não sei quando foi escrito, não. Foi escrito aí do ano de 2000 a 2024. Oxi. Aí, meu amigo, é muito chão, é muita coisa para acontecer. Agora, deixar mais preciso, tipo aí, a do irmão tá mostrando de 85 a 90, já períodos mais curtos, é melhor de buscar. Por exemplo, aí você vai... Como é que a gente busca um material desse? Pronto, obrigado. Antes do exílio, né? Ou seja, já puxou para 70, já não é mais só 60, agora derrubamos 10. Aí, qual é a utilidade dessas informações? É que nós, como estudantes, teólogos, amantes das Escrituras Sagradas, a gente vai em busca da veracidade dos fatos o mais provável possível, mais próximo da realidade. E como é que a gente faz? No caso desse, que joga uma data próxima, a gente vai buscar no contexto histórico o que aconteceu na época e o que ele menciona. Então a gente pega o que ele menciona, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você congela aqui e vai em busca. Congela outra coisa que ele falou e vai em busca. É assim, aí você consegue datar mais próximo possível. E aí quem é que faz esses congelamentos e vai em busca? O arqueólogo. A arqueologia, ela nos ajuda nisso aí. Entendeu? E aí eles usam o quê? O carbono 14. Por exemplo, ele pega um material. Jesus pegou uma moeda. Que moeda é essa? Aí vai pegar essa moeda, congela ali, aí vai buscar a imagem ou o nome que está nessa moeda, procura na história em qual época foi, aí a arqueologia bota lá no carbono 14, descobre que a data, o material, a origem e tudo. Então aí você tem uma aproximação bem precisa, certo? É assim que se faz, tá? Não cai do céu, né? Hã? Os imperadores, e aí ele já falou da destruição de Jerusalém, aí se fala da destruição de Jerusalém, a gente já tem uma data, onde foi? Quando foi a destruição de Jerusalém? 70.
Opa, já é 70, já derrubei 10 para trás, né? De 60 para 90, eu já eliminei 10. Agora tenho de 70 para cá. Entendeu? É assim. Então vamos seguir, né? Ainda aqui, deixa eu ver. Autoridade. Aí vem aqui o tema, né? O tema. Qual o tema de João? Do Evangelho segundo escreveu João. Tem um tema. Isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele traz ali como tema central para ele a divindade de Cristo. Mostrando que Cristo não era um mero homem, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Ele era divino, um ser divino, enviado por Deus. Lembra que Mateus estava defendendo uma tese a respeito de Cristo? Qual? Que ele era o Messias. Não era? Messias, ou seja, o enviado. Beleza? Ok, ótimo. Aí João está dizendo, além dele ser o Messias enviado, ele é um ser divino. Não foi enviado assim que da terra. Ele veio do céu. Ele é o único homem que veio do céu. Né? Só que ele não veio homem. Ele foi gerado no ventre de Maria. Esse gerado cabe explicações, porque esse gerado não é que ele foi criado. Ele foi gerado como humano. A sua natureza humana estava sendo gerada. Porque antes disso, ele não tinha natureza humana. Entendeu? Então, quando diz que ele foi gerado em Maria, não diz respeito ao seu início. A dizer, olha, ele foi criado ali. Cuidado. Cuidado quando verem essas trocações aí. Gerado é diferente de criado. Ele não foi criado, porque ele é Deus. Não tem começo e nem fim. Ele foi gerado. Tá, e se ele foi gerado, então ele não existia antes? Não, ele foi gerado na natureza humana. Certo? Fechou? Aí, nesse aspecto, ele traz, a defesa de João é essa. É dizer que ele é divino, ele é humano. Ele foi um ser humano, é o filho de José, filho de Maria. Está ali seus irmãos, está ali suas irmãs. Querem dizer que ele é o quê? Somente humano. Não é assim? Mas não estão ali? Ele não é o filho do carpinteiro? Não é aquele Jesus lá da Galileia? Não é aquele lá de Nazaré? Não é ele? Ou seja, humano. Então não é? Só que João está dizendo assim, além dele ser esse daí, é inegável, ele é isso aí, mas ele também é divino. As duas ali juntas, né? Então vamos seguir. Aí vem o propósito, tá ali, né? Propósito em teologia. Certo. Vamos lá. O tema do Evangelho de João é que Deus assumiu a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, é considerado o mais evangelístico dos 4 evangelhos, sendo também classificado à parte, pelo fato de enfatizar a natureza de Cristo, em contraste com os relatos mais cronológicos e históricos dos outros evangelhos. Ou seja, ele é confrontado com os demais. Por que é confrontado com os demais? Não é porque venha contradizer, não é porque venha tratar de algo que os outros estão falando que não existiu, não é isso. Esse confronto é porque os outros falavam de um Jesus humano, obediente a Deus, o homem perfeito, o Messias que havia de vir, o justo, falava assim. Mas João, ele confronta os outros porque João, ele aumenta assim, ele vai além, né? Ele vai além, ele diz assim, ótimo, ele é o Messias? É justo? O homem perfeito? Todinho. Mas, além disso, ele é Deus. Diferente, né? Ele é Deus. Não, ele está com Deus. Não, ele é Deus. Não, ele é obediente a Deus. Não, ele é Deus. Aí João enfatiza, né? Bate em cima, Agora, por que ele fez isso? Por que ele enfatizou tanto e falou assim? Por quê? Tudo tem um porquê. É importante vocês
sempre irem em busca do porquê. Sejamos curiosos nas coisas boas da palavra de Deus, né? Aí a gente vai fazer uma busca aqui no propósito e teologia, né? Que é o tema. Propósito, tema e teologia. E aí a gente vai em busca nas tradições. O livrinho aqui que eu já apresentei para os irmãos, né, várias outras vezes, ele traz alguns porquês e corrobora também com a Bíblia, corrobora com outros livros. E tem estudiosos que falam que existiu uma tradição, aí uns dizem que é uma tradição antiga, outros dizem que é uma tradição do primeiro século, enfim, uma tradição. E nessa tradição diz que João ele estava em Éfeso e a igreja solicitou da parte dele que escrevesse a respeito de Cristo, como de fato ele era. Descrevesse ele. Descreva Cristo, não na sua personificação humana, mas na sua natureza divina. Escreva Cristo. Mas para quê? Aí, segundo a tradição, eu até botei o nome do rapaz aqui, eles disseram que tinha um certo judeu chamado Cerinto, que ele questionava a natureza divina de Cristo na igreja do primeiro século. Cerinto, aí depois os irmãos procuram. E este judeu, ele questionava e não acreditava que Jesus era, além do Messias, o justo, o homem perfeito, o profeta, mas ele fosse divino, fosse Deus. E aí João escreve com esta intenção. Então o propósito era o quê? Enviar este evangelho para os irmãos que pediram a ele que escrevesse voltado para a natureza divina de Cristo. Escrevesse a respeito de Jesus, voltado à sua natureza divina. Então, por isso, aí vem aí um dos porquês que na teologia ela enfatiza e diz que é o real propósito da escrita de João. E o porquê também de ter sido um dos últimos. Assim, por que demorou tanto? Se é algo tão valioso, né? Então foi isso. Segundo a tradição, e tá nos livros, né? Está no livro. Enfim, aí feito isso, pronto. Praticamente todo leitor dos 4 evangelhos considera o evangelho de João singular em sua maneira de contar e explicar a vida de Jesus. Talvez a explanação mais sucinta das distinções é dizer que os sinóticos apresentam a teologia de uma perspectiva histórica, enquanto João apresenta a história de uma perspectiva teológica. Veja a troca, né? Um trocadilho. Enquanto os que apresentam a teologia de uma perspectiva histórica, João apresenta a história de uma perspectiva teológica. A história da perspectiva teológica. O propósito do Evangelho de João não é objeto de especulação. A ideia-chave aqui é crer. Encontrado em João cerca de 100 vezes. Crer. Perceba que ele dá essa ênfase, né? No Evangelho tão curto, você encontrar a mesma palavra cerca de 100 vezes, assim, o crer nele, enfatizando para crer nele. Então a gente percebe o crer nele o quê? Na sua natureza divina. Percebamos que quando a gente vai falar com alguém que não acredita que Jesus é Deus, a gente usa muito João. Muito bem. Deus assumiu a forma humana. Como é que ficou, né? Exato. Na pessoa de Jesus. Por isso que esse judeu Cerinto, ele fazia rebuliço na igreja, assim, segundo a tradição, né? Desconfiando exatamente isso. Até hoje, irmãos, eu tenho gente de casa, da família, que é assim, não acredita.
E é crente mais tempo do que eu. Na verdade, foi a primeira pessoa a aceitar Jesus da família. Entendeu? Tem. Oxi. É só para crer mesmo. Tem que crer realmente, né? Tem que ter fé. Porque eu já expliquei, já desenhei, já reexpliquei, já expliquei de novo, já expliquei outra vez. Mas não entra não. Foi o último nele. Foi o último a escrever, foi o último a morrer. Foi o último. Acredita até que ele foi um dos últimos a ser discípulo. Mas isso aí é duvidoso. Porque existe também a crença de que este João era um dos discípulos de João Batista. Não tem André, né? E outro discípulo, esse outro discípulo, a Bíblia não menciona o nome, mas pela a didática, pela a narrativa, presume-se que ele tenha sido esse outro discípulo. Foram dois, né? Lá de João Batista. Um era o André, e o outro, quem é? Aí presume-se, tem muitos indícios, muitos teólogos abraçaram a causa, ficou como predominância a crença de que este João é aquele. E ele se intitula, né? Ele se intitula como queridinho de Jesus, né? Discípulo amado. Né? Discípulo amado. E havia uma disputa nos discípulos por conta disso, né? Quem era o preferido dele ali? Quem é que ia ficar à direita e à esquerda? Quem era? Havia, né? Enfim, deixa pra lá que isso aí é outro pano pra manga, é pra muita coisa. Aí, a gente percebe esse propósito de João no que tange ao crer, lá em João 20, versículo 31, e também João 17:3, né? Eu usava muito João 17:3 na SCANF, na Escola de Missões. Eu usava bastante. Legal. Tem alguns versículos que ficam, acho que é no Pioneiro. Aí, a gente tem aqui, alguém pode ler, por gentileza? 20:31, lê. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em seu nome. Pronto. Ou seja, a ênfase do crer, né? Este é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, e para que Vocês creiam que é o Cristo. Assim, para que crendo tenham vida em seu nome, né? A ênfase do crer. Então, no propósito, ele apresenta aqui alguns propósitos. Nós vemos pelo menos 3, os principais, que ele foi escrito para convencer aos incrédulos a crer em Jesus e serem salvos. Primeiro propósito. Então nós temos aqui o primeiro. O propósito. O primeiro é crer em Jesus. Crer em Jesus para ser salvo. Ou seja, não há salvação se não for por Ele, né? Crer em Jesus para ser salvo não tem como. Não há salvação se não for por Ele. Tem até um pastor, que não é nem pastor, é os reverendos aí ele, muito conceituado por sinal, viu, no Brasil. Muito conceituado mesmo. Que ele diz que ele não é... Como é que ele fala? No aspecto de ordenança, ele não é obediente a Jesus. Ele é obediente a Maria. Ele é reverendo da igreja evangélica. Aí ele explica por que ele é obediente a Maria. Aí naquela situação que nós vamos até passar por ela, já, onde Maria diz, faça tudo o que ele vos disser. Entendeu? Aí ele diz assim, eu sou obediente a ela, porque eu estou fazendo o que ela falou. Faça tudo o que ele disser. Então o que ele disser, eu faço. Entendeu? Ele usa assim,
É mais para chamar atenção, né? Hã? É, para chamar atenção, porque ele diz assim, ó, o que ele disser eu faço. Ela não mandou? Ela disse assim, faça tudo o que ele disser. E aí eu passei a seguir Jesus e tudo que ele manda eu faço. É, ele é, nem dizer. Não é doutrina, exatamente. Não é, é só para chamar atenção mesmo, isso aí é para enfeitar as coisas, né? Mas é coisa de pregador, né? Coisa de pregador. É, o pregador que disse que Jesus tinha casa na praia. Então vamos aqui. Então o primeiro propósito, um dos principais, é que foi escrito para que as pessoas creem em Jesus para serem salvas. O segundo propósito foi escrito para consolidar os fundamentos da fé. Então, esse consolidar é em Cristo, né? A fé em Cristo. Então não é só que esse consolidar a fé em Cristo, essa fé não é apenas uma fé mental, de crer no coração para ser salvo. É uma fé que ela é convertida em obras. Entende? Eu creio, não tem aquela filosofia, penso logo existo. A gente aqui converte para a fé, né? Da fé no sentido de crer. Eu creio, logo existo. E aí, se não crer, a fé, o crer, ela já é fruto da fé. Crer. Eu creio, porque nós já temos uma fé natural dentro de nós. A fé natural. Essa fé, ela é aquilo que nos capacita de crer em algo. A fé natural. Só que aí eu preciso nutrir-me da fé salvífica. Então, e Paulo nos apresenta também o dom da fé, né? A fé como dom. Então, assim, temos vários tipos de fé. E uma delas é a que todo mundo tem, é a natural. E a outra que nós precisamos manter, nutrir, alimentar e ter constantemente ativa é a fé salvífica, né? Então, nesse aspecto, João ele vai apresentar nesse sentido aqui como um dos principais propósitos da escrita dele é ter esse fundamento, a fé, de modo que os crentes ele continuem firme, apesar dos falsos ensinos da época, e assim terem plena comunhão com o Pai e o Filho. E o terceiro princípio, aqui terceiro principal propósito, é que este evangelho procurou colocar as pessoas frente a frente com a vida e com a identidade de Cristo. Então, assim, o fato de nós apenas servirmos a Cristo é uma coisa. Agora, outra coisa é nós sabermos que estamos diante dele. Uma coisa é servir a ele, tipo assim, eu sirvo a Deus. Só que tem aqueles que servem a Deus e se tornam meros religiosos. Mas nós precisamos ter uma coisa muito clara em nós. É o quê? Que estamos diante dele. Diante dele. Assistido por ele 24 horas por dia. Até quando está dormindo. Nós somos assistidos por ele. Estamos diante dele. Então esse estar diante dele nos faz, nos gera em nós compromisso com a verdade. Compromisso com a palavra. Compromisso com a aliança que fizemos com ele. Entende? Então, nesse aspecto, ele nos apresenta Cristo como sendo aquele ser divino que está diante de nós, assistindo a nós e a quem nós devemos dar satisfação. Satisfação no que diz respeito a prestar conta da minha vida. Né? Não é insubmissão com líderes, com liderança, não é isso. É satisfação de passar para ele a minha vida.
Tá? Dá para entender isso? Tá? É meio filosófico, né? Mas dá para entender, né? Amém? Glória a Deus. Então vamos particularidades especiais aqui do nosso material. João, ele enfatiza Jesus como o Filho de Deus e sendo Deus. Aí tá, ok? Particularidade, pronto. Ele enfatiza Jesus como Filho de Deus e sendo Deus. Não é só Filho, mas ele é Deus. Só por curiosidade, não está no script. Aqui entre nós, tem alguém que pensa diferente? Não. Curiosidade só. Tipo assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, porque ele me falou, ele chama Deus de Pai, ele ora para Deus, mas como Deus, tem alguém assim? Não, só para curiosidade. Entendeu? Amém, né? Graças a Deus não, né? Mas só por curiosidade, porque não é nada assim, né? No geral, né? No geral. Mas aí hoje, os que estão aqui que já creem, vão ser fortalecidos nesse entendimento, com base na Bíblia, obviamente, até porque a teologia que a gente adota aqui, ela é a bíblica, né? Então, é nela. E eu espero que os irmãos sintam-se capacitados, ou sejam capacitados para defender isso. Porque isso tem crescido, e isso é perigoso, porque pode comprometer até a salvação da pessoa. Porque se é só por meio de Cristo... Negado, muitas. Estou dizendo, tem até no meio da igreja, tem. Tem gente que foi no do nosso meio. E hoje nega. Exatamente. Por isso que eu... né? Cara que na década de 80 e 90 era o célebre, né? Hoje é isso. Então temos que ter esse cuidado, né? Então aqui, está lá em João capítulo 1, verso 14, João capítulo 8, verso 58, João capítulo 20, verso 28. Segunda particularidade, a vida eterna é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma experiência sem fim. Percebam isso, tá? Mas a uma experiência como nova qualidade de vida, experimentada, proveniente da comunhão com Cristo. Irmãos, isso aqui pode ser até tema de pregação, se os irmãos quiserem, sabe? Mas isso aqui é muito profundo. Por quê? A vida eterna, assim, nós aceitamos a Cristo e como recompensa, nós ganhamos o que ali? Assim que aceita? A salvação. É ou não é? Né? Aceitou a Jesus. Agora, aceitou. O que ele já ganha? Salvação. Se morrer naquele instante, ainda com a mão levantada, se morrer, segundo a Bíblia, garantiu a salvação, foi salvo, né? Pronto, perfeito. Mas se não morrer, aí ele vai ter que cuidar dessa salvação que ele ganhou. É assim ou alguém pensa diferente? Né? Ou ele aceitou aqui, foi salvo e agora salvo para sempre. Uma vez salvo, né? Salvo para sempre. Se for assim, o que nós estamos fazendo aqui, né? É muito fácil, né? Então, nesse sentido, aqui diz assim, a vida eterna é um conceito chave. Por que, irmãos? Por que é chave? Porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para quê? Para salvar ou não? Foi ou não foi? Ele disse para Zaqueu, ele disse lá em João 3,17, né? Que ele fala 3,16, né? E 3,17 também, né? Ele veio para alcançar o perdido.
A missão dele foi essa. Se eu não faço a manutenção da minha salvação que eu alcancei em Cristo, eu estou invalidando o sacrifício vicário dele. Porque ele veio, eu aceitei e joguei fora. Entendeu? Então estou fazendo o quê? Estou desvalorizando, desqualificando todo o sacrifício. Né? Sem falar que é pecado. Então nesse aspecto, por isso que ele diz que aqui diz que é o que o conceito-chave. É o conceito-chave, referindo-se não tanto a uma experiência sem fim, né? Experiência sem fim, não é isso. Mas a nova qualidade de vida. É uma nova qualidade de vida. A minha vida, ela precisa, de fato, mudar. Eu não falo mudar de que eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Não é isso, não. É mudar, aqui e aqui. Preciso mudar meus hábitos, meus conceitos. Eu conheci um livro que é só a capa dele, já falou comigo. Eu nunca li esse livro, mas a capa dele, o tema dele falou comigo até hoje. E foi logo que eu aceitei a Jesus. Logo, assim, nos próximos dias, nos primeiros dias, eu vi esse livro, e aí o livro falava assim, eu tinha outros planos, Senhor. O livro, né? Eu tinha outros planos, Senhor. Bom, eu nunca li esse livro, nunca. Mas só isso aí já foi o suficiente. Até hoje eu carrego comigo. Porque eu tinha outros planos. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu joguei fora os meus planos. Eram planos para executar durante a minha vida. Joguei fora. Para aderir o que? Os planos do Senhor. Entendeu? Eu tinha outros planos, Senhor. E aí só isso aí mesmo já foi o suficiente. Até hoje permeia na minha mente. Não porque eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu fui orientado de outro jeito, sabe? Eu fui orientado dizendo que assim, é a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais. É assim. A Bíblia, A Bíblia, exato. Aí eu me prendi ali, passou a vida rapidinho. Exato. A Bíblia. Exatamente. Então, nesse aspecto, não se embaraçar, é para cuidar da sua salvação. Você acabou de ganhar, né? Salvação, algo caro. Vai ter algumas coisas naquele livro, vai Ouvi não. Você pega a você sem bereano. Bereano, perfeito. Então, assim, a vida eterna é o conceito-chave, tá bom? Aí vem terceira particularidade, que é, nele, o ministério do Espírito Santo é bastante visto. Ou seja, no Evangelho de João, o ministério do Espírito Santo é visto assim, com gosto de gás, né? Como diz pra gente, né? De forma abundante. E a quarta particularidade é que o número 7, aqui já vem para as numerologias, o número 7, isso é a valorização do número 7 e a sua importância. Pois nele, no Evangelho segundo escreveu João, nós temos 7 sinais de Jesus, nós temos 7 sermões de Jesus e nós temos 7 declarações, né? Aí dessas 7 a gente já entra aqui, vê se é essa aí. Primeiro os 7 milagres, está invertido ali, eu vou começar para cá. Primeiro os 7 milagres, depois a gente vai chegar para ali. Primeiro os 7 milagres. Nos 7 milagres, em João, a gente percebe que é só ele que vai falar a respeito. Assim, só ele que vai falar no sentido, em alguns sentidos. Mas nos outros também tem. Mateus tem, Marcos tem, né? A respeito desse milagre. A transformação da água em vinho.
né? A gente vê aí o milagre inaugural do ministério de Jesus. O milagre que inaugurou o seu ministério terreno. Apesar de alguns livros apócrifos, por exemplo, os evangelhos, qual era? O Evangelho de Maria fala sobre a infância de Jesus, ele fazendo milagre quando era criança. Aí conta lá que Jesus, quando criança, estava brincando com outro menino. Aí fizeram um bonequinho de barro e Jesus deu vida para esse boneco. Aí conta-se de um passarinho que eles encontraram morto e Jesus fez o passarinho reviver. Assim, milagres aleatórios de Jesus quando criança. Coisa que a gente não vê na Bíblia, no texto canônico, né? Então, por mais que sejam coisas boas de Jesus, todavia, não está na Bíblia, não foi canonizado, deixa para lá. Não tem propósito. 12 anos estava pregando no templo. Era. Só que aí tem um propósito cultural histórico aí, né? Tem propósito. Já esses outros não tem propósito. Entende? Esse milagre você vê que não tem nenhum propósito que quando Jesus realizou aquele milagre, transformado em né? Não é chegado o tempo. Exatamente. O tempo dele. Exatamente. Né? Perfeito. Bem, não chegou o tempo, como é que ele vai fazer? E aí são nesses evangelhos que falam também de Jesus tendo relacionamento conjugal. Tá vendo aí? O embaraço. Né? São neles. Demais, exato. Né? Então assim, nesse aspecto a gente realmente, veja como é que vem com a roupinha bonitinha, aí depois que convence, né? Cuidado, sutileza. Mentira do bem agora, Tem uma mentira do bem, mas é com o bom propósito, né? Rapaz, misericórdia, deixa de ser mentira. Então assim, vem aqui a transformação da água em vinho, já a gente volta para ele, a cura de um oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, andando sobre o mar, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Né? São milagres ali, a gente conta aqui 7, os que são listados em João. Tá? Esses aí. Nesses aí, é óbvio que o tempo não é favorável para a gente falar de todos. Então, eu aleatoriamente escolhi alguns, que também nem vai dar para falar de tudo, mas pelo menos 2 a gente vai tentar falar. Né? Pelo menos 2. Um que eu marquei aqui foi a transformação da água em vinho. Existe aquela polêmica se o vinho que Jesus transformou ali tinha álcool ou não. Gostaria que vocês pensassem aí. E aí, tinha ou não? Primeiro, Jesus transformou a água em vinho, sim ou não? Não. Então já temos uma coisa que aconteceu. Ele transformou a água em vinho. Esse vinho foi entregue para o mestre Sala. O mestre Sala, na história, não se tem assim com precisão quem era de fato, mas presume-se que era pessoa experiente e que ficava como que responsável. Então era uma pessoa experiente na provação e responsável pela organização. Então, presume-se isso. Aí o que acontece? Ele foi levado para ele para que tivesse a aprovação e a conceituação e a sua publicidade da qualidade daquele vinho. Então, levou-se para ele e ele deu o quê? O aval. Ainda elogiou, né? Ainda elogiou. Deixaram o melhor vinho no final. Geralmente serve no começo, para as pessoas ir bebendo, aí conjecturando aqui, para elas se embriagarem, e no final, depois que não está mais sentindo nem nada, aí bota o ruim, o inferior, né?
o inferior, para ela beber e dizer que tá é bom. Só que naquele dia foi o contrário. Ali ele estava falando o quê? A gente conhece pela história, que nós já conhecemos o antes e o depois, né? Mas lá na época, as pessoas que levaram o vinho para o mestre Sala provar, elas sabiam de onde era. Elas sabiam que não era verdade aquilo que o mestre Sala estava falando. O mestre Sala disse, olha, deixaram o melhor vinho para o final. Mas aí eu pergunto, deixaram realmente? Não, não deixaram. Foi uma ocasião. Faltou vinho, Jesus fez o milagre e foi servido. Foi ocasional. Só que esse ocasional é ocasional entre aspas. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus, sim ou não? Se tudo está no controle de Deus, Deus havia preparado aquele momento e já aproveitou dele. Aproveitou ou não? Aproveitou não. Deus usou daquele momento para manifestar o ministério inaugural do seu Filho. Na pessoa de Jesus Cristo como humano, todavia, ali ele atuou como divino. Inaugurando. E aí vem a explicação, ou a maneira que nós entendemos, de que Jesus, ele foi procurado por Maria. Não sabemos se ela que era responsável pela festa. Alguns acreditam que ela era apenas parente dos donos da festa, ou amigo próximo, que estava ali, e foi alguém que abraçou a causa. Faltou vinho, não podia acontecer isso, mas faltou. E é óbvio também que poderia faltar, porque a festa na época durava 7 dias, meu amigo. Né? É óbvio que lá no 6º dia, ou no 7º dia, vai acabar. Tem uns que bebem demais, né? E isso era uma festa o quê? De casamento, né? Bem diferente do nosso hoje em dia, né? Festa de casamento não dura nem um dia. Hoje em dia dura horas, né? Hã? Durava mais. De rei, então. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a festa de casamento está marcada para 7 horas da noite, começa lá para as 8, vão servir a comida lá para as 10, 11h30 está terminando. Então, assim, teoricamente, comida mesmo é de 10 a 11h30, 1h30 de comida. E lá, 7 dias, meu amigo. Era muita. Era muita, né? E os convidados não iam embora não, ficava lá. Não iam embora não. Hoje a gente tem luxo, né? Que os convidados vão-se embora, e aí termina e você vai só desfrutar, né? Mas enfim, lá na época, Maria ela abraçou a causa. E ela chamou Jesus e disse, acabou o vinho. Alguns dizem que Jesus foi muito rude com ela. A sua resposta. O que ele disse? Que tenho eu contigo, mulher. Ainda chama de mulher, né? Não é nem mãe. Aí tem... Aqui, não, o Wycliffe não menciona dessa maneira. Mas tem um pensador aí, tem um teólogo que ele diz que era comum as pessoas de casa, principalmente o mais velho, o primogênito, chamar a mãe de mulher, quando ele estava se referindo a um contexto de aconselhamento ou de diálogo, discutindo coisas de adulto, discutindo problemas, discutindo vida adulta. E aí ele tratava dessa maneira. Tem uns que puxam para esse viés e diz que era cultural. Bom, João, por ele apresentar Jesus como sendo um homem, porém divino, nós entendemos que naquele momento Jesus estava atuando como divino. Por quê? Ele não direciona ela, não dirige a ela ao tratamento cordial, doméstico, familiar, de vínculo, de afetividade. Ele não diz, sim senhora mãe.
Ele não fala, tá bom, mãe. Não. Ele diz, que tenho eu contigo, mulher. Todavia, ela faz parecido com aquela condição da mulher cananeia. Faz parecido. Porque ela diz assim, ó, faça tudo o que ele vos disser. Tipo assim, ela não rebateu, não discutiu, apenas orientou, faça tudo o que ele vos disser. E nem disse isso, né? Me respeita. É típico do paraense, né? Paraense. Me respeita. É desse jeito. Então, nesse aspecto, ela direciona para Jesus e atribui a ele a ordem. É ele que vai mandar, né? Ou seja, reconhece o seu poderio. E percebamos que no mesmo instante ele já delega, já diz. Vamos pegar as talhas. Traga aqui as talhas de água. E essas talhas de água, irmãos, esses odres, né? Esses recipientes, não era pequeno, não. Segundo a arqueologia, diz que era em torno de 80 a 100 litros de capacidade. Não era pouca coisa, não. Pesado e grande, né? Né? Tem esses tambor de metal que a gente tem, né? Pronto, esse garrafão de água que a gente usa em casa, daria 4, né? 4 ou 5. São 20 litros, dá 4 ou 5 daqueles. Só uma. E lá foram quantas? 6. 6. É muita, né? Então assim, os servos ali rapidamente foram buscar, foram encher. E trouxeram até Jesus. E quando trouxeram, Jesus mandou levar para o mestre Sala provar. Não sabemos o momento do milagre, se quando eles mergulharam aqui, ou se quando já estava pronto. E vinho novo. Né? Vinho novo. E aí o mestre Sala faz a conclusão dele, diz assim, olha, deixaram o melhor para o final. Né? Deixaram o melhor para o final. Ele faz a conclusão dele, como que tivessem propositalmente deixado o melhor para o final. Só que os servos que levaram sabiam de fato de onde tinha vindo. Eles sabiam que veio da onde? De Jesus, porque eles que pegaram a água. Eles sabiam de onde era a água, eles que pegaram o recipiente, eles que encheram, sabiam de onde era. E sabiam que não foi proposital, mas o outro fez a classificação dele. Isso é muito comum para nós. É muito comum no ser humano fazer as suas próprias conclusões. Comum. Mas uma coisa a gente precisa deixar bem claro. As nossas conclusões, elas não alteram o plano de Deus. As nossas conclusões, elas precisam ser reformuladas diante da palavra de Deus. Você pode já ter definido a sua vida, mas no momento que você tiver um encontro com a palavra de Deus, com Deus, você precisa rever seus conceitos. E aí o mestre Sala, ele ratificou, ele deu aval e disse, aqui ótimo, é o vinho novo, é o melhor, pode servir. Começaram a servir, e nesse servir, não sabemos se o milagre foi na hora que mergulhava e entregava, ou se era quando despejava, ou se já foi lá na água. Mas uma coisa nós sabemos, Jesus operou milagre, e foi vinho novo. E aí vem outro questionamento, que inclusive na história eles vão falar, e aí eu coloquei aqui alguns, a respeito do vinho. A enquete que eu levantei, esse vinho, ele tinha álcool ou não? Ele era, como é que chama? Fermentado ou não? Por que ele disse que era o vinho novo ou melhor? O que é que ele está dizendo como melhor, né? Como diz no direito, tudo é relativo. Né? Isso é muito bom. Qual o seu conceito de bom? Isso é melhor. O que define melhor? Bem novinho, né? Ele disse que era o melhor porque tinha um teor de álcool elevado, ou era melhor porque era bem novinho? Diga lá, quero ouvir vocês. Álcool não álcool, né? Sim, sim. Até porque o álcool foi produzido na bebida, pra cá.
petróleo, regulado petróleo. É. E E tem da cana também, né? fermentado. É. A produção, né? A uva, se você não dá, se colocar, não deixar. Ah, entendi. O irmão falou o álcool do etanol, né? O etanol. O álcool do petróleo, certo? Pode continuar. Essa uva, se você colocar ali água, não consegue, ela vai ficar a volta. Eu acredito que é a volta assim, de agarra. Aham. Cana, o caju, a uva, qualquer coisa que você deixar na frente. E água. Embriaga, né? Os irmãos estão com ele? Mano, se você botar na geladeira, muitos dias você sente um gosto diferente. Diferente, muda, né? Se você beber em excesso, qualquer derivado de qualquer fruta, Aham. seja fermentado, Perfeito. Muito bem colocado, né? Estão de acordo? um rapaz que passou um tempo preso, Uhum. vai fazer um arroz. No arroz? Você coloca arroz, uma garrafa, uma água, deixa lá. Deixa fermentando. Tá vendo aí? Mas eu penso que também tem margem a se pensar que não tem, porque como foi feito na hora, e o fermento depois de feito, pode-se pensar que não tinha porque foi feito. Aham. Então não teve tempo de fermentar. Aí a gente crê que Deus pode fazer qualquer coisa que já pode ter feito fermentado ali. Então não tem como se pensar lá no só. Mas eu vou É, né? Eu acredito que deveria fazer diferente. Porque eu já estava acostumado. Entendi. Fazer um vinho melhor, um sabor melhor, Sabor melhor, mas ele não ia mudar a essência. Entendi. Vamos pensar. Não, entendi. É isso mesmo. Por isso que eu perguntei, porque eu quero instigar nos irmãos o pensar. Vamos pensar, né? Porque isso é para a nossa vida. É para a vida toda isso aí. Vamos pensar qual o propósito. Eu gosto muito de partir desse pressuposto. Qual o propósito? Qual o propósito da operação desse milagre ali? Não estava programado, pelo menos com a organização, né, chama a pessoa que organiza a festa, o nome lá, cerimonialista, né? Não estava programado com a cerimonialista, né? Jesus fazer o milagre, estava ou não estava? Não, mas estava programado no céu, né? Então assim, qual o propósito de Deus em programar para o milagre primeiro, inaugurar o ministério terreno de Jesus, ser ali, e nesse sentido aí, nesse contexto, o nome dele fosse glorificado, manifestar o poder de Deus no meio do povo, glorificação do Pai, né? Só que Jesus, ele não chamou a atenção de ninguém. Ele não falou: ei, vem cá, reúne todo mundo aqui, todo mundo vem cá. Olha, quero dizer para você, acabou o vinho, certo? Eu já mandei pegar os odres, as talhas ali, mandei encher. Agora presta atenção, menino, olha para cá, presta atenção. Jesus não fez isso. Presta atenção, olha aqui, olha. Ó. Não, ele não fez isso. Ele caladinho, bem discreto, né? Caladinho, leva o mestre sala, levou. Ponto. Então assim, o propósito era glorificar o Pai? Sim, glorificar. Mas ele não alarmou. Ele não saiu tocando trombeta, né? Não saiu. Então qual o sentido? É que Jesus, ele estava a glorificar o Pai, sim, mas ele estava também cumprindo o início do seu ministério. Ele não podia já chamar a atenção das autoridades, porque senão ele já ia ser alvo de perseguição. Ele estava começando, era o primeiro. Já pensou se ele chamar a atenção ali logo na hora, de cara? Pronto, encerrava por ali mesmo. As autoridades, talvez que até tivesse na festa, já ia logo perseguir ele. Quem é esse aí? Quem é? Já calar ele, matar, prender, qualquer coisa. Como tentaram várias vezes, né? Então assim, nesse aspecto a gente entende que o propósito era glorificar a Deus. Amém? Glorificar a Deus. Mas
Em glorificar Deus, aí vem a segunda questão, da gente pensar. Em glorificar Deus, um vinho fermentado glorifica Deus? Um vinho novo glorifica Deus? Vamos pensar de novo? Eu sei que ainda não tem muito tempo, porque aí o tempo voa, né? Eu tenho que ir direto. Então vamos assim. Eu fui em busca de alguns significados. Aí coloquei aqui o vinho no Antigo Testamento, o vinho no Novo Testamento. Aí tem um termo, vou botar aqui, o vinho no Antigo Testamento, né? Tem um termo que ele é geral, que é chamado assim, ó. Yain. Y-A-Y-I-N. Yain. Esse N aqui, ó, em algumas traduções, você vai ver com um apóstrofo, bem aqui. Um apóstrofo. Mas não é regra, né? Geralmente eles falam que é só assim, Yain. Esse Yain é para o vinho geral ou genérico, tá? Vinho, como bebida. Vinho como bebida. Igual a gente fala assim, é uma bebida. Só que a gente já atribui bebida para bebida alcoólica, né? É a bebida. Mas um suco é ou não é bebida? Hã? Não é bebida? Refrigerante é ou não bebida? É bebida. Só não é alcoólico. Aí é bebida. Entende? Então, nesse sentido de bebida, é o Yain, uma bebida. Tá? Muito usada como vinho, mas é a bebida. Então, é usada onde? No Antigo Testamento e no Novo também tem. Só que bem pouquinho, mais é no Antigo. E aí? Aí a outra. Eu botei algumas referências, mas enfim. Aí a outra bebida, o outro, que também tem no Antigo Testamento, mas ele é usado aqui no Novo também, nos dois, vou botar aqui assim, para a gente saber que é daqui ainda. Tirosh. Tirosh, ou Tirosh. Só Tirosh. Tirosh. Nesse aqui, ele é considerado, é o termo que se usa literalmente para vinho novo. É o termo que se usa para vinho novo. Só que aqui, irmãos, segundo a história, inclusive aqui, ó, o Wycliffe também traz esse mesmo pensamento aqui. Ele é para o vinho novo. Aquele vinho novo que a gente até mencionou aqui, o acabado de ser feito. Aquele vinho novo que acabou de ser feito. Novo que acabou de se fazer. Só que ele acabou de se fazer com o quê? Aí vem. Ele é novo porque acabou de ser feito. Mas ele foi feito com o mosto fermentado. Então ele é novo, porém feito com fermentado. Tipo, aquele que já estava dormindo, aquele que já estava apurando. Aí pega-se aquele e dilui na água e faz um novo. Hã? Tá? É como se... Vou trazer um exemplo aqui que a gente usa muito. Polpa de fruta. Você compra a polpa de fruta, aí bota na geladeira. Aí chega uma visita, você quer um suco? Aí quer. Aí você vai e faz o suco.